Fala galera, eu sou Lelê, sejam bem-vindos ao canal Aleatório e olha quem voltou! Eu! Sim, voltei a gravar, voltei a postar vídeo aqui. Me perdoem pela ausência aí, pelo tempo que eu fiquei sem postar vídeo, mas cara, dezembro, os dois meninos de férias, olha, tá embaçado, viu? Achar um tempo pra parar, gravar vídeo, conseguir editar, tá bem difícil, né? Até porque eu faço tudo sozinho aqui no canal, né? Ainda não tenho cacife suficiente para bancar um editor, bancar um thumb maker. Então eu tenho que fazer tudo sozinho. Então esse mês está muito complicado, muito complicado. Mas como o Natal já está chegando, né? O ano já está acabando. E esse ano tivemos 3 assuntos muito comentados, né? 3 assuntos que viralizaram completamente aí durante o ano. Eu vou colocar aqui para vocês. Claro que tivemos outros, mas eu vou trazer só 3 exemplos aqui para vocês que foram assuntos virais, porém que são assuntos chave na política. Sim, são assuntos virais, porém que foram usados muito de cortina de fumaça para um grande escândalo que eu vou relembrar vocês, caso vocês tenham esquecido também. Mas antes de continuar, curta esse vídeo, se inscreve aqui no canal também, comentem qualquer coisa nesse vídeo e compartilhem também. Ajudem esse vídeo aqui, ajudem meu canal a chegar para mais pessoas, principalmente agora que eu fiquei um bom tempo aí sem postar vídeo. Eu acredito que o algoritmo vai dar aquela rateada no vídeo ali. Então eu preciso demais da ajuda de vocês para as visualizações voltarem ao normal aqui no canal, beleza? E antes também, cara, eu preciso mostrar para vocês um presente de Natal antecipado que eu recebi da minha maravilhosa esposa. Olha isso, cara. A HQ do Batman, Cavaleiro das Trevas. Nossa, tá pegando até o reflexo da luz ali. Cara, versão estadunidense. Versão americana de The Dark Knight do Batman. Cara, incrível. Essa HQ é incrível. É uma das melhores HQs do Batman já feitas na história. Eu até postei um shorts alguns meses atrás, falando ali o top 3 de HQs do Batman, as 3 melhores HQs do Batman já feitas, de acordo com o ChatGPT, tá? Aquele shorts eu deixei bem claro que foi de acordo com o ChatGPT. E o próprio ChatGPT colocou essa HQ no ranking, mas o ChatGPT colocou em segundo. Pra mim é a primeira. Mas enfim, deixa aqui nos comentários também se você já leu essa e mais HQs do Batman. E qual posição você acha que está no ranking, né? Se é a primeira, segunda ou se nem podia estar no pódio. Mas enfim, vamos lá. Voltando ao assunto que interessa, né? Vamos falar aqui de 3 assuntos virais aí desse ano aqui no Brasil. E começando pelo primeiro, eu vou falar em ordem cronológica aqui dos 3 assuntos. E o primeiro deles foi a camisa vermelha da seleção brasileira. Eu postei um vídeo também na época falando sobre isso. Eu vou deixar aqui em cima no card e também na descrição. E esse foi um assunto que saiu ali mais ou menos no final de abril, que viralizou todo esse assunto, né? Veio a público esse vazamento da imagem da camisa da seleção brasileira na cor vermelha e tudo mais. E foi aquela polêmica geral, né? Aquele debate se valia realmente a pena você colocar uma camisa vermelha para a seleção brasileira, cor essa que nunca foi usada pela seleção, que não está na bandeira da seleção brasileira. Tem inclusive uma lei, né, que fala que a camisa da seleção brasileira só pode ser usada se tiver na cor da bandeira, algo assim. Não me lembro agora muito bem, mas tem um detalhe nesse estilo aí. E a camisa da seleção brasileira na cor vermelha, todos nós sabemos, até você que se nega a concordar, né, se nega a enxergar o óbvio, é sim uma alusão política à esquerda. Porque o maior partido de esquerda do Brasil é o PT e a cor do PT é vermelha. Então não me venha falar que é coisa de chapéu de alumínio, que não tem nada a ver, que é só discursinho e tal. Não, isso é sim uma alusão política à esquerda brasileira. E você que se nega a aceitar a realidade, cara, eu sinceramente tenho muita pena de você. E você precisa, para ontem, crescer um pouco mais. Mas enfim, esse foi o primeiro assunto viral do ano. Foi a camisa vermelha da seleção brasileira. O segundo deles é a febre, a loucura que foi os bebês reborn. Olha, eu vou falar bem a verdade para vocês. Se eu tivesse lido esse assunto de bebê reborn num livro de história enquanto eu estava na escola, eu, sinceramente, não ia acreditar. Porque foi uma febre tão sem sentido, um negócio tão ilógico.
Cara, eu tô colocando algumas notícias aqui pra vocês no print. As pessoas literalmente enlouqueceram, cara, por causa desses bebê reborns. Tinha pessoas levando bebê reborn no hospital, falando que uma boneca tava doente. Tinha gente pedindo licença maternidade pra cuidar de um bebê reborn, cara. Tinha gente que cuidava melhor de bebê reborn do que de um bebê normal. Aliás, de um bebê de verdade. Olha isso, cara, a insanidade das pessoas, a que ponto chegou. E esse foi um assunto que ele não durou só uma semana. A exemplo do assunto que eu comentei antes, né, da camisa vermelha da seleção, foi uma pauta que durou ali, se eu não me engano, umas 2 semanas de discussão, de debate e tudo mais. Já o bebê reborn, cara, durou praticamente 2 meses, 2 meses e meio. E dia após dia aparecia notícia, uma mais louca do que a outra. Gente fazendo creche de bebê reborn. Cara, uma insanidade. Foi uma insanidade coletiva que teve aqui no Brasil. Mas também, né? O que esperar de um país que elege um cara que promete picanha? Realmente. E o terceiro assunto viral do ano foi o morango do amor. Cara, isso daqui pra mim sim é um assunto que precisa viralizar mais vezes. Comida. Cara, morango do amor foi uma febre gigantesca, cara, gigantesca. Teve empresa que faturou em 1 mês o que normalmente faturava em 1 ano, por causa da demanda, né, do morango do amor. Eu tô colocando alguns prints aqui também para vocês, de algumas notícias em relação ao morango do amor. Eu particularmente aproveitei demais essa viralização aqui do morango do amor, porque eu e a minha esposa, né, a gente faz doces gourmets aí para vender também para festa. A gente também já fez brigadeiros para festa de casamento. A gente inclusive pagou parte do nosso casamento vendendo brigadeiro. Então, sempre quando aparece alguma coisa de doce assim famoso que começa a viralizar, a gente também faz para vender. E a gente conseguiu arrecadar uma grana legal com o morango do amor. Eu comi alguns. Então essa foi uma viralização que pra mim foi a melhor que existiu. Pra mim foi a melhor do ano. Inclusive ano que vem, se quiserem viralizar alguma coisa a mais, envolvam comida, por favor, que eu vou gostar demais também. Eu falei desses 3 assuntos porque os 3 têm um ponto em comum. Todos eles serviram de cortina de fumaça para um assunto político em específico. E qual assunto foi esse? Simplesmente o maior escândalo desse governo Lula 3, o escândalo do INSS. Maior escândalo do governo do Lula 3. Cara, maior do que a cagada que o próprio governo fez de taxar a blusinha da Shein, de vários e vários impostos que o governo criou, e sim, foi o Lula que criou tudo isso. Eu já comecei a ver, né, isso que as eleições são ano que vem, mas eu já comecei a ver gente falando que o Lula vai acabar com o imposto da blusinha da Shein. Imposto esse que foi posto pelo governo passado. Cara, olha a loucura disso. Tem gente que acredita nisso? De verdade, você, quando viu isso, você acreditou que foi realmente o governo do Bolsonaro que colocou a taxa da blusinha da Shein? Não, não foi. Foi o próprio governo Lula. Inclusive tem vídeos do Felipe Neto, por exemplo, defendendo isso, cara. Aí agora eles vêm na maior cara de pau falar que o governo vai tirar. Ai, cara, impressionante. Mas sabe por que eles fazem isso? Porque tem imbecil que cai, tem idiota que cai nisso daí. Mas enfim, né, voltando. O escândalo do INSS. O maior escândalo de corrupção desse governo do Lula 3. E os 3 assuntos que eu comentei serviram para abafar esse escândalo. Por quê? O primeiro, né, a camisa vermelha, ele surgiu pouquíssimo tempo depois que surgiu a primeira notícia do escândalo do INSS. Quando isso veio a público pela primeira vez, deu 1 ou 2 semanas, já veio a camisa vermelha da seleção. E o que as pessoas procuravam? A camisa vermelha da seleção. E esqueceu-se um pouco a fraude do INSS. Até que a fraude do INSS continuaram as investigações e à medida que foi aparecendo notícias novas, à medida que foram aparecendo envolvidos novos, à medida que foram aparecendo aliados do governo envolvidos no esquema de corrupção do INSS, tal qual o próprio irmão do presidente, sempre quando vinham aparecendo notícias novas sobre esse caso, eles precisavam colocar um assunto viral para o povo esquecer completamente o escândalo do INSS e começar a comentar só o que eles queriam. Daí surgiu a febre do bebê reborn, que durou quase 2 meses. Daí surgiu a febre do morango do amor, que também durou ali 1 mês e meio, por aí. Então, os 3 assuntos tiveram esse ponto em comum.
os três serviram para acobertar, para fazer o povo esquecer o escândalo do INSS. E aqui o governo foi muito diverso, tá? Diversidade aqui total aqui nesse escândalo. Não importa se era um homem, se era mulher, se era negro, se era branco, se tinha algum problema, se não tinha, não importava nada disso. Todos eles foram prejudicados por esse escândalo do INSS. Isso sim é diversidade. Essa sim é a diversidade desse governo. Palmas para o governo. Cara, eu tô tentando colocar um pouco de humor aqui, porque é uma notícia muito séria, só que, gente, é uma notícia que mesmo tendo inúmeros fatos, inúmeras provas, ainda existem pessoas que falam que isso não existiu, que não foi tanta coisa assim. Teve uma notícia que começou a circular na internet que o rombo do escândalo do INSS poderia chegar a 90 bilhões. Só que o que a grande mídia começou a fazer para tentar abafar o caso? Não era 90 bilhões, era só 6 bilhões que foi roubado ali pelo escândalo do INSS. Só 6 bilhões. Cara, é um número inacreditável que roubaram dos aposentados. Pessoas que não têm mais trabalho, pessoas que dependem da aposentadoria para comprar remédio, para conseguir sobreviver, para pagar as contas de casa. Cara, desviaram 6 bilhões, não é só 6 bilhões. É muita grana, cara. É muita grana. Mas enfim, né? Grande mídia sendo grande mídia, né? Foi um vídeo mais rápido aqui, né? Um vídeo que eu tentei colocar um pouco mais de humor para dar uma aliviada no tema, porque é um tema sério, é um tema muito pesado e é um tema que ainda vai dar muito pano para manga e eu acho que ainda vai criar muita cortina de fumaça porque tá longe do fim esse tema. Ainda estão investigando, ainda estão tentando prender os responsáveis, ainda estão tentando ressarcir quem foi prejudicado por isso, né? E eu espero que 100% das pessoas prejudicadas sejam de fato ressarcidas com 100% do valor, né? Mas, enfim, essa é só a minha opinião. Agora eu quero saber a opinião de vocês sobre esses 3 assuntos virais aí também, né? Sobre essa pauta toda do escândalo do INSS, que eu farei a minha parte para que você não se esqueça disso. Até porque ano que vem é ano de eleição e o que mais vai ter no ano que vem são narrativas. Mas eu vou fazer a minha parte de tentar pegar todas as narrativas esdrúxulas que eu ver na internet e tentar trazer a verdade aqui para vocês, beleza? Então diz aí no comentário se vocês gostam dessa ideia também, né? Se vocês me apoiam nessa empreitada que vai ser um ano muito maluco. Temos Copa do Mundo, eleição, cara, vai ser um ano muito corrido, com muitos assuntos, inclusive muitos filmes bons também chegando. Então, olha, vou me desdobrar aí para conseguir trazer tudo para vocês, beleza? Abraço!